Muito boa tarde, amigos, muito boa tarde, amigas. É com imensa satisfação e alegria que entramos aí no recesso do seu lar, do seu carro, do seu trabalho, com mais uma live abençoada, com mais uma palavra abençoada, com mais uma oração de fé para que Deus venha te abençoar grandemente e fortemente em nome de Jesus. Mais uma vez, boa tarde. É um prazer imenso, mais uma vez, estar com vocês. Amém? Estamos ouvindo aí um fundo musical. Daqui a pouco já estaremos entrando na Palavra de Deus. Se você quiser já ir procurando na Sagrada Escritura ou no seu celular, é lá no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. Amém? Sofonias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Daqui a pouco nós estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós temos testemunho de emprego, vamos orar também pelos aniversariantes da semana, vamos consagrar o seu óleo, o seu azeite, já deixe separado. Se você estiver no trabalho, visualize na sua casa o seu óleo, o seu azeite, ou depois que você voltar para casa, você assiste a live e ora junto comigo de novo, para abençoar o seu óleo e o seu azeite. Amém? Boa tarde, pastora Roseli. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então você já faz isso, separa teu óleo, teu azeite, e para que nós possamos orar, abençoar e consagrar o seu óleo, o seu azeite no seu lar. Amém? Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. E nós estamos fazendo a live hoje, quinta-feira, depois que nós terminamos a mensagem, orarmos, eu conto. Eu tive que sair correndo ontem, resolver uns problemas aí, umas dificuldades. Graças a Deus, Deus nos abençoou. E então depois eu conto para vocês por quê, né? Tem que dar satisfação, lógico, né? Graças a Deus. Eu quero orar com você agora, para que o Espírito Santo venha abençoar a nossa live, já venha abençoar o nosso lar, já venha responder às nossas orações. Amém, Pai? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, irmã Ivone Araújo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, nesta tarde de quinta-feira, 15 horas, que lá do alto dos céus, meu querido eterno Deus soberano, que o Senhor venha estender as suas potentes, preciosas e sagradas mãos divinas, meu Deus, sobre a vida de cada um de nós, nos atendendo às nossas queixas, aos nossos agradecimentos, meu Deus, porque nós não temos para onde correr ou para quem pedir, a não ser para o Senhor, porque somos totalmente dependentes do Senhor, meu Deus. E é no santo, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu santo e amado Filho, Senhor, que nesta tarde eu já começo a clamar por todos, meu Pai amado, por mim, pela vida de todos, por milagres, cura, libertação, prosperidade e bênçãos financeiras, meu Pai. Meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, ordena desde já seus anjos guerreiros, ordena desde já Miguel Arcanjo para que dirijam-se a cada lado, Senhor, abrindo espaço entre o céu e a terra para que o Senhor possa enviar, meu Pai, seus anjos serviçais para entregar a bênção e o milagre. Desde já, meu Pai amado, envia raios de poder, de unção, de glória, de virtude do alto dos céus sobre a vida de cada um de nós, Senhor amado, para que tenhamos aí uma quinta-feira abençoada e um resto de semana de bênçãos e de milagres, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, amada irmã Doroti, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Então, lá no livro de Sofonias, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela,
Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Amanhã após amanhã trazer o seu juízo à luz. Não falha, mas o ímpio não conhece a vergonha. O nosso tema hoje é: por que o mundo está desse jeito? Nós sabemos. Por que o mundo está desse jeito? E a primeira resposta eu vou já te dar no início. Jesus está voltando. O mundo está dormindo. O mundo está num sonho espiritual muito grande. Tem muitos que ainda estão um pouco meio acordados espiritualmente, mas estão quase pegando no sono. E quando isso acontece, quando vem esse sono espiritual, há uma morte espiritual, há um afastamento da presença de Deus, há um afastamento da palavra de Deus. Amém? Pessoas que se afastam da genuína palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a palavra de Deus é muito mais atualizada do que nós possamos imaginar, é muito mais atualizada do que a notícia que vai sair no jornal daqui uma semana ou mais. A palavra de Deus ela não envelhece, gente. E nós temos que ficar atento à palavra de Deus. Alguém pode ser pastor, mas Sofonias foi lá no Velho Testamento? Foi sim. E sabe quando que Sofonias foi usado? Através dessa profecia, através dessa palavra, trazendo um alerta ao povo de Israel, trazendo um alerta às nações da atualidade e ao povo vindouro. Foi há 621 anos antes de Cristo. Deus fala através de Sofonias com o povo de Judá, fala com os dias de hoje, fala com os dias que virão ainda. Deus está muito preocupado com todos nós. Deus está preocupado com todas as nações. Tamanho é o sono espiritual das pessoas, tamanho é a falta de amor das pessoas, tamanho é o afastamento das pessoas da presença de Deus. Saem desse caminho precioso que é Jesus, essa rocha maravilhosa que é Jesus, que deu a sua vida, que pagou um alto preço, que teve seu corpo moído e triturado, que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, nos adotando como filhos de Deus. Olha que maravilha, gente. Para que simplesmente através do nome próprio de Jesus, ele mesmo diz, através do meu nome, nós possamos pedir o perdão, pedir a misericórdia de Deus, pedir o nosso milagre, depositar os nossos agradecimentos. Não podemos nem temos que permitir que este sono espiritual venha nos pegar. Já conheço muitos pastores, dirigentes de igreja, e que já reclamaram, já conversaram comigo, desabafaram de muitas formas, dizendo: pastor Benedito, eu não sei o que está acontecendo com a minha igreja. O povo está indo embora, o povo está deixando da igreja, a igreja está diminuindo o número de membros e membresias na igreja. Sabe por que isso, gente? Porque o sono está pegando dentro das próprias igrejas, independente se a igreja evangélica ou católica, ou seja, qual for a religião ortodoxa, ou qual que seja a igreja, independente disso, independente se é cristão ou não, o povo realmente está dormindo espiritualmente, porque usa o altar do Senhor, usa a igreja do Senhor simplesmente para shows, para seu bel prazer, como se fossem estratégias para ganhar as pessoas que estão lá fora, se fazendo de tolo para ganhar um tolo, continua sendo tolo. Nós temos que voltar à essência da palavra de Deus, voltar à genuína palavra de Deus. Não podemos traduzir a palavra de Deus ao nosso bel prazer, ou segundo a nossa vontade, aquilo que nós achamos certo e correto. Precisamos sim nos ater, nos colocarmos na presença de Deus, orarmos e buscarmos essa unção gloriosa, para que a palavra de Deus, de fato, ela venha a ser revelada, mas não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus.
que essa essência preciosa, que a palavra de Deus, que o recado de Deus venha a ser revelada através do Espírito Santo de Deus, que o verdadeiro, real significado venha chegar até nós. É disso que nós precisamos, é por isso que muitos estão dormindo, que muitas igrejas estão dormindo, que muitas igrejas estão fechando portas até, que muitas igrejas não crescem, não saem do lugar. É por isso, gente, o sono espiritual. Sofonias, ele começa a ter no versículo 1 ali: ai da cidade opressora e rebelde e manchada. Ou seja, ai da cidade manchada, refere-se naquela época, referia-se a Jerusalém. E se refere-se para os dias atuais, para os dias vindouros, refere-se hoje para todas as nações do mundo. Vemos um povo inteiro, como já comentamos, um povo inteiro distanciando-se da presença de Deus, caindo e corrompendo-se no pecado, aceitando as coisas que vêm lá de fora, porque talvez olhando pelos olhos carnais sejam mais fáceis, com menos dificuldade do que andar pelo caminho que é Jesus, andar segundo a palavra de Deus. Não tem nada de errado com a palavra de Deus. Não é difícil seguir a palavra de Deus. Apenas temos que ser reverentes à palavra de Deus. Temos que ser respeitosos para com o Pai, Filho e Espírito Santo e para com a Santíssima Palavra de Deus. Apenas temos que nos colocar na presença de Deus e buscarmos aprender, nos alimentar da Palavra de Deus. O que falta hoje em muitas igrejas, isso em geral, gente, como já falei, independente se é evangélico ou não, em geral, está faltando um tempero espiritual na Palavra de Deus. Você já imaginou se comer uma alimentação sem tempero? Só eu mesmo, porque tenho pressão alta. Mesmo assim, eu gosto de um salzinho de vez em quando. Eu gosto de uma erva, de uma salsinha, de uma cebolinha, de um alho na comida. Eu gosto também. Agora se imagine uma alimentação espiritual, que é a palavra de Deus, sem tempero, sem unção do Espírito Santo. Aí é para dar sono mesmo, gente. Aí é para dar uma anemia espiritual. Aí é para dar uma fraqueza espiritual. Aí é para desestruturar totalmente espiritualmente uma pessoa. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus verdadeiramente está falando. Qual que é o alerta que Deus está nos dando? O alerta de Deus hoje é nós buscarmos a verdadeira palavra de Deus, nos afastarmos deste sono espiritual, nos colocarmos mais na presença de Deus. O alerta de Deus hoje é que o mundo está dormindo. Porque o mundo está desse jeito? Porque está dormindo. Tem muita gente preocupada com a guerra, não sei onde. É lógico que temos que nos preocupar, mas, puxa vida, como servos de Deus, temos mais aqui dobrar o joelho e orar, para que haja paz, não só num lado, como exemplo, Ucrânia e Rússia, para que haja paz nos dois países. Não interessa se um é socialista, outro deixou de ser ou vai ser. Temos que orar para que haja paz no mundo inteiro. Não temos que julgar porque está errado, aquele está certo, de forma alguma. Temos que deixar, gente, de olhar menos para o homem, menos para a mulher, olharmos mais para Cristo Senhor Jesus, olharmos mais para o grande eterno Deus da glória, andarmos mais na presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Se queremos realmente uma resposta celestial, se queremos realmente sermos arrebatados no grande arrebatamento da igreja, se cremos verdadeiramente que Jesus está voltando, então temos que nos ater mais na palavra de Deus. Amém? Voltando ali na nossa introdução ainda da palavra de Deus, como falamos que o mundo está caindo e corrompendo-se no pecado, isso está entrando dentro das próprias igrejas. Lugares, gente, lugares que deveriam ser um templo da luz, da justiça. Lugares que deveriam ser o templo da luz e da justiça, que devia ser um luzeiro, ou um lugar que devia ser derramado chamas do fogo do Espírito Santo de Deus. E que desses lugares pudessem essa luz, esse luzeiro, essas chamas do Espírito Santo ser espalhado pelos 4 cantos do mundo. Amém?
Este lugar se chama-se igreja, e a igreja é a figura, vamos dizer assim, ou é a figura da morada de Deus, figura a morada de Deus. Então nós temos que ter respeito, zelar, cuidar dos nossos templos, para que a corrupção, o pecado, a sujeira, a nojeira, a política, a falsidade, os falsos profetas, os falsos pregadores, não tenham voz dentro dos nossos templos. Mas pastor, o que eu posso fazer? Você pode orar a Deus, clamar ao sacerdote dos sacerdotes, clamar ao pastor dos pastores, clamar ao Senhor dos senhores, para que haja uma mudança geral dentro das igrejas. Boa tarde, Roseli Teixeira. Boa tarde, pastora Madalena Moreira. Seja bem-vindo em nome de Jesus, é um prazer imenso. Entende? Então a casa de Deus, o templo de oração, ele figura a morada do Deus Altíssimo. Nós vamos para a igreja para nos encontrarmos com Deus, vamos para os templos de oração para nos encontrarmos com Deus, e como diz lá no Salmo 183, versículo 1, quão bom e quão suave é que vivamos em união. É para nos encontrar com os nossos irmãos, temos uma união, um momento de reflexão, um momento de união, um momento de estarmos somente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, um momento em grupo, a família que vai morar no alto dos céus, os irmãos que vão morar no alto dos céus, aquela união para buscarmos as respostas celestiais, independente se é pastor, é ministro, é obreiro ou simplesmente um membro da igreja. Amém? Então a igreja figura a morada de Deus. O que Sofonias estava dizendo a Judá, e também fala para as igrejas de hoje, como para cada crente em Jesus. Esse é um alerta que Sofonias, que Deus estava dando através de Sofonias, naquela época, 621 anos antes de Cristo, um alerta, e que ele dá para as igrejas de hoje. Amém? Como individualmente fala a cada um de nós também. A palavra de Deus, ele fala individualmente a cada um de nós. E sabe por quê que ele fala individualmente com cada um de nós? Porque nós somos a igreja santa, adornada e lavada no sangue do Cordeiro. Nós somos a igreja do Deus vivo. Não adianta eu pendurar aqui uma placa no peito. São apenas exemplos, gente. Com todo o respeito. Quadrangular, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é amor, universal. Tem tantas igrejas, né? Não adianta eu pendurar uma placa e falar, eu sou desta igreja. De jeito nenhum. Quantos e quantas vezes perguntaram para mim, até por dar aconselhamento a muita gente, até a pastores, de que igreja que você é, pastor? Eu sempre falava, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus, mas eu frequento, participo com todo respeito de tal igreja. Porque a igreja na terra, o templo na terra, ela simboliza a morada do Deus Altíssimo. Amém? Sofonias fala sobre 4 pecados. Vamos voltar um pouquinho para cima ali que eu estava falando. Vivemos então dias de doenças, e isso é uma grande verdade, pandemias, doenças, guerras, rumores de guerra, corrupção, falsidade, mentira. O povo está caminhando com passadas largas às profundezas do inferno. Eu sempre repito essa frase. O povo está caminhando com passadas largas às profundezas do inferno. E às vezes nós podemos dizer, mas o que eu posso fazer? Podemos sim, gente. Pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, mas sabe entregar um panfleto na rua, um convite. Você sabe digitar no computador. Quinta-feira às 15 horas, apenas um exemplo. Quem tem a live, quarta-feira, hoje que eu estou fazendo quinta-feira, quarta-feira às 15 horas, tem a live com o pastor Benedito na igreja virtual. Você pode compartilhar dizendo assista, não só visualize, mas assista, escute a palavra de Deus, escute a oração, que você vai ser grandemente abençoado, Deus vai te responder. Nós podemos fazer sim a nossa parte. Para que vamos tirar esse povo que está caminhando com passadas largas, as profundezas do inferno, que deixou deste amor verdadeiro, gente, que está andando sem beira, sem eira, não sabe nem para onde estão caminhando. Vamos trazer de novo, através das nossas orações, da insistência dos nossos convites. Sofonias, no capítulo 2,
O mundo precisa urgente de Deus. O que eu faço uma pergunta, o que estamos fazendo? O mundo precisa urgente de Deus. O que nós estamos fazendo? Onde é que está o nosso idem? E nós sabemos e temos a certeza absoluta que vivemos os últimos dias nesta terra. Porque a volta de Jesus é iminente, está muito mais próxima do que nós possamos imaginar. Amém? Que mais sinais será que nós queremos? Será que nós queremos que o Eterno desça até nós? E diga, eu vou voltar tal dia, tal hora, tal minuto? Não. O próprio Jesus falou que ele não sabia nem a hora, nem o dia, e nem o momento, nada de quando ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Será que nós queremos isso? Jesus falou em Mateus 24, que ele falou em Mateus 24, que você pode ler lá o capítulo inteiro, tudo aquilo que ele falou está se cumprindo nos nossos dias, e é visível aos nossos olhos, está se cumprindo tudo que ele falou. Jesus só revela aquilo que está em oculto. Capítulo 24 de Mateus é visível aos nossos olhos tudo que está acontecendo. Amém? Voltando, agora sim, vamos lá para o versículo 2. Eu tinha feito uma marcação ali, perdão. Versículo 2 diz assim: não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Vamos ver de novo. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. O povo hoje em dia está dessa forma, desta maneira. Olha para o número de pessoas que nos assistem nas nossas lives. O número de pessoas que depois assistem logo após, terminam, porque estão no trabalho agora, mas assistem à noite, no dia seguinte, diminuiu bastante. Certo que não somos aí um grande pregador da palavra de Deus, que não enfeitamos o pavão porque ele já é lindo do jeito que ele é, mas procuramos trazer a genuína palavra de Deus. Amém? Ninguém atende, ninguém aceita disciplina, ninguém mais quer confiar em Deus. Estão todos desacreditados, porque é tamanha a falsidade que a gente vê nas redes sociais. Lives, pregações, sem pé e sem cabeça, meu Deus do céu, nem vamos falar disso agora. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do Senhor, seu Deus. Deus, muitas e muitas vezes, vamos lembrar isso, nós já lemos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, já aprendemos escola bíblica dominical, com pregações. Deus muitas vezes disciplinou o seu povo duramente. Nos dias atuais não é diferente, exemplo, Deus nos disciplina muitas vezes através de doença ou de outros modos e que nós não entendemos. Vocês lembram lá do povo de Israel que foi entregue nas mãos de Nabucodonosor? Ficaram 70 anos cativos nas mãos do rei Nabucodonosor depois dos seus antecessores. Até vir Dário, que Deus libertou porque deu os 70 anos, Dário, os 70 anos de que ficaram lá cativos como escravos na Babilônia. Isso é só um exemplo. Deus muitas vezes nos castiga assim com doenças, com problemas, nos tira muitas coisas de nossas mãos para nos repreender, para nos alertar que devemos mudar, buscar transformação e mudança nas nossas vidas. Amém? Muitas vezes, como já falamos, Deus, Ele disciplinou o seu povo. E como disciplinou? Não atender a voz de ninguém. Quando diz aqui não atender a voz de ninguém, é aquele que não quer ouvir ninguém, não quer que ninguém fale nada, não quer ouvir a pregação, a verdadeira palavra de Deus. Não quer ouvir a voz de ninguém, não quer ouvir a verdadeira pregação, a verdadeira palavra de Deus. Hoje eu fico triste, gente, eu tive que tirar do meu Facebook esses dias um missionário, pastor abençoado. Tive que excluir da minha rede social.
porque veio falar em política, me chamando a atenção por causa de uma postagem que eu achei interessante e que nem falava o nome de ninguém, perguntando se eu era direita ou de esquerda, insinuando que eu era de esquerda ou que eu era, sei lá, do PT, ou do, sei lá, esses partidos aí, insinuando que eu estava indiferente à palavra de Deus. Falei, meu Deus do céu, meu amigo, não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem volto para trás. Eu sigo em frente com Jesus, eu sou de Jesus. E o que eu quero é pregar a verdadeira palavra de Deus. O que eu quero não só para o Brasil, mas para todas as nações do mundo é paz, alegria, prosperidade, alimentação e salvação. Tive que excluir tamanha ignorância. Desculpe-me falar isso, mas isso é uma realidade, é um fato, gente. É para você ver como é que está a cabeça de muitos homens que já foram abençoados, que já tiveram na presença de Deus, que já pregaram a genuína palavra de Deus, que já choraram no altar do Senhor, e que já operaram maravilhas através do grande Deus da glória. Onde é que está a cabeça dessas pessoas? Depois pergunte por que a minha igreja não vai, não caminha. Pare de falar besteira e comece a falar a genuína palavra de Deus. Não ouvir a palavra de Deus, o que significa não ouvir a palavra de Deus? Não quero ouvir ninguém, não quero ouvir a palavra de Deus, significa rejeitar ao Senhor. Não ouvir significa rejeitar ao Senhor. Muitos preferem o ministério da prosperidade, da riqueza. Eis que eu estou aqui, eis que vos falo, eis que eu sou o Senhor seu Deus, ouvindo promessas que simplesmente saem da boca do homem, de falsos pregadores, de falsos profetas, de fariseus, que não tem nada a ver com Deus. São verdadeiros lobos vestidos com pele de carneiro que andam desfilando dentro das nossas igrejas. Promessas que não se cumprem. Mas não querem de forma alguma ouvirem a exortação. Tem muita gente que não quer ouvir a exortação, quer ouvir aquela promessa que não se cumpre. Puxa vida, o missionário lá pregou, profetizou, mas não se cumpriu na minha vida. Mas não quero ouvir de forma alguma, ouvir da palavra de exortação, a palavra que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu. Não confia no Senhor. Acabamos de falar um pouco assim. Não confiam no Senhor. Ah, mas Deus não está me ouvindo. Tenho pedido tanto a Deus, não me ouve, não me responde. Mas em quantos minutos você fez a oração? Depois que você terminou a oração, qual foi a sua atitude? Você continuou na presença de Deus? Continuou na sintonia com Deus? Continuou tendo essa proximidade com Deus? Continuou glorificando a Deus? Ou simplesmente terminou de orar e já estava cuidando de outras coisas? Ou caminhando com passadas largas às beiras desse mundo porco, sujo e pecaminoso? Nós temos que orar e continuar na presença de Deus, não sair. Quando eu falo que aqui nós intercedemos e buscamos, não sou só eu que oro, você ora também. Eu coloco em grupos de oração, para que as pessoas me intercedam, nos ajudem em oração. Nunca saímos, sempre estamos buscando, torcendo, crendo, acreditando de que Deus em alguma hora, em algum momento vai responder. E nós temos um testemunho daqui a pouco para contar. Talvez para a pessoa que estava aguardando, ou para a avó desta menina que estava aguardando, tenha demorado um pouco, mas com certeza Deus por várias vezes falou, tenha ânimo, tenha calma, eu estou escolhendo o melhor, estou entrando com providências divinas e vou entregar isso no dia, na hora e no momento certo. Amém? Aceita, tem gente que acredita em si próprio, que acredita em si próprio, no seu eu, no seu ego, que acredita na mentira, que acredita na sua própria justiça e que não quer saber, como já falamos, da palavra de Deus, e dessa forma faz de Deus mentiroso quando não acredita, quando acredita em si próprio, quando se coloca acima. Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, faz do que? Essa é a palavra correta, não faz de Deus um mentiroso. Meu Deus do céu, que blasfema, que pecado, gente. Amém? Muitas vezes dizendo Deus não cura, Deus não escuta, como já falamos. Jesus amado prefere acreditar
Não estou falando mal de ninguém, mas prefere acreditar muitas vezes em feitiçarias, em estátuas, ou qualquer coisa que se chama santo, fazendo promessas a esses deuses estranhos que não estão na Bíblia, a patuás, reverenciando um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um de madeira, mas reverenciar e colocar-se na presença do Deus Altíssimo, do Deus vivo, não o fazem. Preferem, como eu falei, né? Deixo bem claro a respeito, com respeito a todas as religiões, deixo bem claro com respeito a todas as religiões. Não estou falando mal, eu estou falando aquilo que eu aprendo e que está dentro das Sagradas Escrituras. Não estou desrespeitando quando eu falo isso. É apenas um alerta, gente, para que nós venhamos voltar de novo para a essência da adoração, que nós venhamos voltar para a essência da palavra de Deus, para que nós venhamos voltar, né, à verdadeira, santa e maravilhosa palavra de Deus. Não, tem muita gente que, aquilo que nós falamos, se afasta de Deus, né, não se aproxima de Deus. Já esteve na presença, sai da presença e agora não quer mais se aproximar de Deus. Tem uns que não querem nem saber falar de Deus. O Deus vivo, gente. O Deus vivo. Ele está olhando para cada um de nós. Tem muita gente que não quer saber. E que se afasta, não quer mais saber de Deus. Mas cada vez mais e mais, pessoas assim aproximam-se de um Deus chamado Baal. Como falamos acima. Nós temos que criar e dar esse exemplo, ensinar as pessoas a buscarmos mais proximidades com Deus, através das nossas orações, das nossas adorações, nos afastando, né? Não nos afastando do trono da graça, mas nos afastando, podemos assim, do trono deste mundo, das coisas que o príncipe das trevas vem nos oferecer, e nos aproximando cada vez mais e mais, nos agarrarmos no trono da graça, nos agarrarmos mais em Jesus, porque isso se eu começo a me afastar do trono da graça, me afastar de Deus, significa difamar, injuriar a graça. Quando eu começo a me afastar, não quero me agarrar nesse trono precioso. Amém? E muitos assim o fazem e se afastam da graça e da presença de Deus. Falamos logo atrás ali a respeito do seu ego, do seu eu. Não estou dizendo que isso é assim não, gente, mas é que nós precisamos aprender, porque muita gente, talvez dentro do nosso lar, precisa ouvir isso. Porque muitas vezes, talvez, amigo seu, precisa ouvir isso para retornar à casa de Deus. Amém? Por falta de oração, por falta de conversar com Deus, nós nos afastamos desse trono precioso, do trono da graça. Então nós temos que buscar, de voltarmos, porque através de Jesus e da unção gloriosa do Espírito Santo e de Deus, nos fortalecemos espiritualmente, porque no mundo, gente, há uma carência de oração, uma carência séria de oração, e esse é um dos motivos de o mundo estar desse jeito. Se os nossos antepassados levassem mais a sério a palavra de Deus, podemos dizer assim, com certeza Jesus já teria voltado para arrebatar a sua igreja, talvez nós nem tivéssemos nascidos. São apenas colocações minhas. O mundo precisa mais de oração, e nós, poucos que ainda sobramos, genuínos e verdadeiros servos de Deus, é que temos que orar e interceder, compartilhar, convidar para a igreja, para a live, compartilhar para grupos de oração. Nós precisamos disso, gente. Amém? Se levasse mais a sério, eu escrevi ali, se levasse mais a sério a palavra de Deus, hoje não ficaríamos desolados muitas das vezes. Não ficaríamos num cantinho triste, choramingando, se nós levássemos mais a sério, gente. Pastor, mas eu levo a sério, eu também levo a sério. Mas às vezes, gente, nós somos seres humanos, erramos. É normal? Não é normal, mas somos seres humanos. Erramos. E às vezes até pelo nosso gênio, muitas das vezes,
ou pelas nossas reclamações ou julgamentos, nós saímos da presença de Deus. Isso significa rebeldia, significa afastar-se do trono da graça. Nós temos que prestar atenção nisso, para que isso não venha ocorrer, para que nós possamos antecipar o tempo e o dia da nossa bênção e da nossa vitória. Eu quero te dar 4 estímulos, após tudo isso que falamos, 4 estímulos, para tudo que nós já falamos aí, 4 estímulos. 4 estímulos. Primeiro, mesmo que nós não ouvimos Ele, presta bem atenção, mesmo que nós não consigamos ouvir Ele, quem? Deus. Ele fala conosco. Sabe por que Ele fala conosco? Porque Ele nos ama. Mesmo que nós não possamos ouvi-lo, Ele fala conosco. Eu sempre falo muitas vezes, gente, preste atenção nas genuínas palavras de Deus, porque Deus fala contigo. Preste atenção nas ungidas orações, porque Deus fala contigo. Preste atenção nos ungidos louvores, porque em toda cantoria é ungida por Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus, Ele fala com você. Porque Ele nos ama demais, porque Ele nos dá muitas e muitas oportunidades de nos aproximarmos a Deus. Mesmo que estejamos distantes, Deus está sempre nos dando oportunidades. Veja como Deus dá oportunidade a Judá e a Israel. Ainda está dando mais uma oportunidade. Porque isso vai acontecer realmente lá na guerra do Armagedon, no final do governo do Anticristo, quando Israel vai reconhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai descer no Monte das Oliveiras. Ele vai reconhecer aquele Cristo, aquele homem, e que os seus próprios antepassados renegaram e o condenaram à morte. Eles vão conhecer esta majestade preciosa que é Jesus e vão inclinar-se na presença de Deus, e todas as nações reconhecerão, mesmo aqueles que digam que não creem que Deus não existe, vão reconhecer a soberania, vão reconhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, mesmo que nós venhamos não acreditar, seremos discipulados, porque Ele continua nos discipulando com amor, gente. Deus é amor, Deus é paz, mesmo que nós não venhamos acreditar, como já falamos, Ele nos concede promessa como seus filhos, comprados e adotados pelo sangue do Cordeiro Santo. Quarto, mesmo que nós não nos aproximamos dele, Ele se aproxima de nós, nos dando nova oportunidade. Presta bem atenção, porque isso é profético, gente. Às vezes quando eu não escuto Deus, eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu vou ler de novo. Mesmo que nós não nos aproximemos dele, Ele aproxima-se de nós, nos dando novas oportunidades. Isso que eu vou te falar é profético. Ele inclina até nós e coloca seus ouvidos perto de nossos lábios, nos escute, nos responde. Ele fala: eu estou ouvindo você. Está te respondendo. Eu estou ouvindo você. E que não me ouve, eu estou próximo. Como você não me ouve? Estou próximo, estou te ouvindo. Eu estou próximo de você. Mesma coisa Ele fala: você que está distante. Você pensa que você está distante? Não, eu me faço presente, porque os meus ouvidos estão inclinados para perto dos vossos lábios e eu estou te ouvindo. Há uma aliança formada através do sangue do meu Filho, assim diz o grande Deus. Diz o grande Deus: há uma aliança formada através do sangue do meu Filho, do corpo moído e dilacerado do meu Filho, fazendo com que você se torne meu filho e minha filha amada. Olha que maravilha, gente. Como Deus é precioso nas nossas vidas. Quantas oportunidades que Deus quer nos dar cada vez mais e mais. Quantas oportunidades. Não perca a sua oportunidade de fazer uma live, de compartilhar, de convidar as pessoas, para o seu ministério, de convidar Pai, Filho e Espírito Santo para permanecerem com você a cada segundo do seu dia, a permanecer no seu lar, no meio dos seus familiares, mesmo que seja um lar conturbado, cheio de problemas, dificuldades. Aí eu te pergunto: e quem não tem problemas e dificuldades?
Coloque Jesus, como se o seu lar fosse o mar, e o barquinho com os discípulos fossem seus familiares. Jesus está nesse barquinho. Chame Jesus, para que venha bradar e gritar para o mar que se acalme, para gritar com o vento, pare vento, para que possamos passar para outro bando do mar, para o outro lado, deixar as dificuldades, as lutas e provações deste lado. Agora vamos passar para o outro lado, onde vamos tomar posse da nossa vitória junto com Jesus. Amém? Nós temos que nos agarrar muito mais e mais com Jesus. Vamos orar, eu quero interceder por você. Eu já vou orar daqui a pouco, já está com o seu óleo preparado, o seu azeite. Se você está no teu trabalho, se visualiza, depois chega em casa, coloca as mãos e abençoa o seu óleo. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar primeiro pelos aniversariantes que fizeram e vão fazer aniversário ainda esta semana. Que o Senhor venha acrescentar a eles paz, saúde, alegria, prosperidade, abrindo os portais dos céus, Senhor, para que seus anjos possam trazer o seu presente, a sua vitória, e que raios de fogo, de luz, virtude preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção gloriosa do Espírito Santo venha sobre cada aniversariante, meu Pai. Meu Deus, eu clamo nesta tarde para abertura de empregos, Senhor. O seu povo, seus filhos, seus escolhidos, meu Pai, não pode de maneira alguma, passar em dificuldades, necessidades, Senhor. Precisam trabalhar, Pai. Arrebenta as portas do emprego. Mesmo, meu Pai amado, que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, meu Pai, esteja parado na frente dessas portas de emprego com seus exércitos de guerreiros nojentos, meu Pai amado, mostrando os seus dentes saivosos, Senhor. Assopra do alto dos céus, envia, meu Pai, fogo poderoso e queima, meu Pai amado, queima esse exército de anjos perverso, arranca, meu Pai amado, esses demônios dos infernos de frente dessas portas de emprego, abrindo a porta de emprego aos seus filhos e filhas, Senhor. Eu oro nessa tarde, peço emprego pelo Adriano Valença, pelo Tiago Gomes Alves, meu Pai, formado em faculdade, Senhor. Teu servo trabalha na sua igreja, Senhor amado. Abre as portas dos céus, Senhor. Meu Deus, em agradecimento, meu Pai, pelas orações junto com a irmã Doroti e com grupos de orações e intercessões. E ela nos contou nesta tarde, meu Pai amado, eu quero incluir nesta oração o testemunho dela, meu Pai, para que colocássemos nesta tarde, nessa live, Senhor. Há muito ela vem orando pela sua neta Cauana, analista de finanças, formada, diplomada, entrando em estresse, super nervosa, entrando em depressão por falta de emprego, mas o Senhor nos ouviu, meu Pai amado, as nossas humildes preces, as nossas humildes palavras de oração, nos atendendo. E eu fiquei tão feliz, meu Deus, quando a irmã Doroti me contou que a sua neta, Cauana, conseguiu um emprego na sua área como analista de sistema, ganhando um ótimo salário, analista de marketing, ganhando um ótimo salário, meu Pai. Eu agradeço agora por esta bênção, por esse testemunho, por este milagre, e que esse testemunho e milagre sirva de exemplo a cada um de nós, para que possamos alcançar as nossas vitórias, Senhor amado. Pessoas que estão precisando de bênçãos financeiras, de milagres, muitas vezes com processos ganho na justiça, meu Pai. Pessoas que estão clamando pela cura divina, meu Pai amado, pela restauração da saúde, da paz, da alegria, por libertação de vício, Senhor amado. Tudo nesta tarde eu coloco debaixo das suas santas, preciosas e poderosas mãos divinas, Senhor amado. E desde já quero agradecer, porque eu sei que todos quantos estão orando, crendo e acreditando, junto comigo, meu Pai, já receberam a cura, o emprego, a libertação, a prosperidade, a bênção financeira, meu Pai. Paz e alegria, em nome de Jesus. Também quero orar, meu Pai amado, pelo óleo, pelo azeite nesta tarde, pedindo, meu Deus, do alto dos céus, que a virtude preciosa de nosso Senhor e Salvador, de Jesus Cristo, e a unção poderosa do Espírito Santo de Deus, venha
fluir sobre este óleo, Senhor amado, transformando, meu Deus, num bálsamo santo, num bálsamo curador, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Bem, meus amados irmãos, ontem eu tenho que dar satisfação porque vocês fazem parte da nossa amada igreja virtual, esse carinho precioso que você tem comigo, com a pastora Roseli. Eu tive que me afastar ontem, tive que correr rápido para resolver uma situação, para resolver outra situação através dela. Entende? Graças a Deus, já estou com praticamente 70% do testemunho garantido. Ainda falta um outro pedaço que é uma bênção financeira, que eu estou orando a Deus, não sei como e de onde eu vou tirar, mas eu sei que Deus sempre tem uma resposta para mim. Então eu não me incomodo com isso, minha vida está nas mãos de Deus. Então isso eu tive que correr urgente, assinar os documentos, e infelizmente foi justamente próximo da hora da live, cheguei em casa, acho que eram quase 6 horas. Mas graças a Deus, essa parte que eu fui fazer, fui abençoado por Deus. Fui abençoado graças a Deus por Deus. Falta esses outros 30%, eu digo assim, dos meus cálculos. Então que vocês continuem orando, pedindo a Deus, intercedendo pela minha vida e pela vida da minha esposa, a pastora Roseli, para que Deus nos dê essa bênção que nós tanto precisamos. Amém? Em nome de Jesus. E a nossa live, na próxima semana, vai ser quarta-feira, às 15 horas. Quarta-feira que vem, às 15 horas. Eu vou estar orando a Deus já, pedindo a Deus uma mensagem que venha falar de cura e de milagres, porque nós precisamos de cura e milagres. Amém? Às vezes a gente pena alguma coisa para Deus. Eu tenho mais de 6 bolsos de mensagens, fora o que eu escrevo, o que está na minha cabeça. E muitas vezes Deus muda totalmente o meu pensamento, a maneira de pregar, como foi agora no livro de Sofonias. Não tinha pensamento nenhum de pregar sobre o livro de Sofonias, mas essa foi a palavra que Deus me deu ontem, e eu digitei no computador para não esquecer, e eu agradeço a Deus por isso. Amém? Então, quero te dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa, preciosa e poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais íntima comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo o sempre. Amém? E que viva Cristo em nossos corações. E aquilo que eu sempre peço para vocês, me ajude compartilhando, colocando em sala de grupos. Boa tarde, meu querido e amado irmão José Brito, missionário do Senhor, homem de Deus. Nos ajude compartilhando, convidando pessoas. Como eu falei, a gente prega na simplicidade, mas procura fazer aquilo que Deus nos revela, trazer a palavra de Deus que Deus nos revela. Como eu falei, o pavão já está bonito, não precisa mais enfeitar o pavão, né? Então nos ajude fazendo isso, para que mais pessoas possam ser abençoadas, e nós também possamos ser abençoados, né? Graças a Deus. Graças a Deus por isso, fico grato. Então, quarta-feira que vem, às 15 horas, se você desejar oração, por favor, entre nos comentários aí, digite nos comentários, e eu estarei orando, estarei colocando também em grupos de oração, que vão nos ajudar a orar também. Amém? Mais uma vez um forte abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. E não se esqueça, vamos orar pela Rússia, vamos orar pela Ucrânia. Assim como tem gente boa na Ucrânia, tem gente boa na Rússia. Não podemos julgar, e não podemos querer culpar a todos os russos, a todos os ucranianos, de jeito nenhum. Isso não é coisa que se faz. Como eu falei, tem gente boa tanto de um lado como do outro. Não vamos generalizar. Então não esqueça de orar. E até quarta-feira mais uma vez. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.